os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Você tenta enxergar a solução e não vê. Agora senta pra me ver. E dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer. Não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar com as suas mãos. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao fio
estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim, em ti também, um verdadeiro ador. oh, coisa linda, Deus te deu. A minha oferta eu ofereço. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Espírito Santo, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Mesmo assim eu escolho te adorar. Quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mesmo assim nós adoramos. A vitória vem, mesmo que pareça até no fim. Sabe por quê? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, Espírito Santo do meu. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Obrigada, Jesus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. Quem vai? Quem vai? Vem cá e diga: o encontro do noivo com a igreja será tão lindo. Aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo. Aleluia. Diga: o encontro. Vamos castigar em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Porque ele vive, posso crê-lo amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim Nunca desmou, eu que sou passageira. Oh, glória!
esperança que Ele vem, esperança que Ele está vindo, esperança que Ele está voltando. Como diz aquele hino, aquele refrão do hino da harpa, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nosso pastor já está conosco, mas ele nos direcionou a continuar o culto, então vamos ouvir.
sangue lavar. Eu me lembro de um casamento do meu tio, e ele pelejou para me fazer o casamento dele. Ele estava se convertendo, ele era um policial, hoje ele é pastor, de vez em quando ele vem aqui visitar a gente. E na época eu fui fazer o casamento dele, e era num dia de Santa Ceia. Aí eles fizeram um casamento chique, num sítio, lá em São Paulo, em São Bernardo. Eu preparei a igreja e disse para os irmãos: vocês começam o culto, que na hora da ceia chega. E o casamento era na mesma hora. Eu falei para ele: olha, eu vou correr em Diadema, vou sair de São Bernardo, vou correr em Diadema, vou ministrar a ceia e eu volto para ministrar seu casamento. Mas eu fui para Santa Ceia. Você quer que eu venha para o seu casamento? Então atente, eu nunca vou ficar sem ceia. Eu fico com a cara feia dos parentes, dos amigos, mas sem Santa Ceia eu não fico. Eu sei aonde eu quero chegar. Amém? Amém, meus irmãos? A gente precisa ter prioridade. Eu falei muito isso com os irmãos esses dias. Aquele que trata as coisas de Deus como opção, ele não é o melhor de Deus. Quem trata as coisas de Deus como prioridade. Amém? Eu me lembro que o meu pai chegava na minha casa, eu ficava 6 meses sem visitar a gente. Aí ele saía de Santos e ia para minha casa no final de semana. A gente chamava ele para ir para a igreja. Pai, vamos na igreja? Ah, não vou não, porque eu estou cansado. Tá bom, então só fica aí que eu vou para a igreja. Chegava no domingo de manhã, tinha oração, porque era assim. A gente ia para a vigília no sábado, o pastor exigia, não era um pedido, era uma exigência, que
Quem não fosse, não adianta. Não crescia, não progredia, não ficava encostadinho lá. De manhã você tinha que vir para a escola dominical, melhor, para a oração. Era oração antes da escola dominical, depois da escola dominical. Aí eu chamava meu pai e dizia: pai, vamos para a escola dominical. Eu disse: meu filho, eu não vou não. Então o senhor fica aí que eu venho almoçar com o senhor na minha casa. Eu ficava sozinho. Aí a gente almoçava, eu dizia para ele: o senhor fica aí que eu vou para o evangelismo. Tinha evangelismo 3 horas da tarde. O senhor fica aí que eu vou para o evangelismo. Ele ficava, eu convidava ele para ir para o culto à noite. Aí ele ia. Irmãos, eu orei por ele 20 anos, para Jesus salvar ele para ele não ir para o inferno. E quando ele entrou em coma, eles me ligaram, eu estava aqui em Minas já. Eles me ligaram e disseram: ó, seu pai está em coma. Eu nem sabia que meu pai tinha algum problema. Ele morreu com 59 anos. Ele tinha câncer e não sabia que tinha. Quando ele internou, ele já entrou em coma para morrer. Aí eles chamaram a gente. Eu cheguei lá, ele estava em coma. Nem no CTI ele estava num quarto, esperando morrer. O médico chamou a gente, eu botei a mão na cabeça dele e disse: Jesus, orei por ele 20 anos, ele ainda não aceitou o Senhor, e ele está em coma. Aí o Senhor resolve aí. Eu nunca deixei de honrar o Senhor para honrar ele. Eu sempre honrei o Senhor, então salva ele. Ele voltou do coma. Mas ele voltou do coma e eu nunca tinha visto aquilo. Ele abria a boca e a língua dele saía mais de um palmo para fora. O olho dele arregalava desse tamanho e ele gritava. E o meu pai sempre foi muito mulherengo. Ele tinha 3, 4 mulheres. E as mulheres sabiam, não estavam nem aí. Quem não aceitou foi minha mãe. Minha mãe separou dele, eu tinha 10 anos. Aí eu expulsei as mulheres tudo do quarto. Falei: sai todo mundo. E elas estavam lá. Falei: sai todo mundo. Botei a mão na cabeça dele: Satanás, eu te ordeno sair da vida dele. Ele voltou do coma para aceitar Jesus. E tu não vai atrapalhar. E o olho dele ficava ele morrer. Aí ele dormiu. Eu falei: morreu. Chamei a enfermeira. Ela falou: não morreu não, está vivo. Aí eu saí do quarto. Passou mais ou menos umas 6 horas de prazo. A gente estava na lanchonete, na frente do hospital. Uma enfermeira foi lá, falou: seu pai acordou. Aí eu entrei no quarto. Quando ele me viu no quarto, aí ele já começou a chorar e disse: ô meu rei, você veio me ver? Lá em casa são 7 filhas, mulheres, e só eu de homem. Aí ele disse para mim: ô meu rei, você veio me ver? Eu disse: vim, pai, vim aqui ver o senhor. Mas não foi só isso não. Entrou eu, a minha esposa e minha irmã minha. Eu encostei na cabeceira da cama do leito que ele estava e disse para ele: pai, eu vim aqui porque da cama que o senhor está, o senhor não levanta. Ele não sabia que tinha câncer. O médico me chamou e falou para mim. Ele: da cama que o senhor está, o senhor não levanta. Ele olhou para mim e começou a chorar. Eu falei: mas eu quero contar, eu quero fazer umas perguntas para o senhor aqui. O senhor lembra toda vez que o senhor batia na minha mãe? Eu cavuquei a ferida. O senhor lembra toda vez que o senhor espancava minha mãe? O senhor lembra toda vez que o senhor chegava bêbado em casa e espancava os seus filhos? E ele chorando. Eu perguntei: o senhor se arrepende? Meu filho, eu me arrependo amargamente. Eu disse: então tá bom. O senhor crê em Jesus? Creio, meu filho. Meu pai nunca tinha ido numa igreja evangélica. Creio, meu filho. Eu disse: então só aceita Jesus. A única forma de o senhor mudar a sua história daqui para frente. Para trás não tem como mudar. Agora daqui para frente tem como mudar. O senhor quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Do seu quero. Eu quero, e se Deus permitir, eu vou lá na sua igreja em Minas Gerais. Eu disse: não vai. Eu fui muito sério com ele. Eu disse: não vai. O senhor daqui para frente tem uma outra história. Se eu aceita Jesus, ele se aceita. Levantamos as mãos, fizemos uma oração. Quando eu saí do quarto, a minha irmã mais nova entrou no quarto para ver ele. Ele fez assim, colocou a mão atrás da cabeça, cearense, né, tinha mania de dormir em rede. Ele colocou a cabeça para trás, espreguiçou e morreu.
A minha irmã saiu correndo de dentro do quarto, gritando: o pai morreu. Eu falei: fique quieta, para de dar pedido. Eu já sabia que ele ia morrer. Mas ele aceitou a Jesus e vai para o céu. Porque nós oramos por ele 20 anos por isso. E Satanás não vai atrapalhar. Agora, quer receber a bênção, irmãos? Que Deus, o Reino de Deus, seja a sua prioridade. Deus, como prioridade, tem reserva. Orei por ele 20 anos. Ele aceitou a Jesus antes de morrer. Aceitou a Jesus e morreu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler no texto sagrado, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia, Senhor. Oh, meu Pai. Aleluia. Nós vamos ler só o verso número 8. Diz assim o texto sagrado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém? Senhor Deus, nós estamos reunidos em tua presença. Queremos te agradecer nessa manhã, Pai, e pedir ao Senhor que a tua palavra tenha livre curso em nosso meio, que o Senhor possa nos abençoar de forma poderosa na manhã deste dia. Meu Deus, que a tua palavra interessada aos nossos corações, meu Deus, possa produzir o fruto necessário para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos estejam à vontade. Meus irmãos, eu sei que o versículo que nós lemos, ele está inserido dentro de uma história extremamente conhecida, principalmente das irmãs que tem a nossa irmã Ana como uma grande referência de mulher perseverante nas Escrituras. Porque nós vamos lembrar que neste período, um período ainda em que os juízes julgavam a terra, nós vamos encontrar uma história muito bela depois do encerramento, mas o processo, ele foi um processo difícil. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que naqueles dias havia, louvado seja Deus, em Ramataim, um homem da tribo de Efraim chamado Eucana, porque na cultura judaica oriental aquilo era permitido desde que o homem pudesse dar às duas mulheres o mesmo benefício. E nós observamos nas Sagradas Escrituras que havia uma diferença gigantesca entre Ana e Penina. Penina era uma mulher que aparentemente tinha todos os seus sonhos realizados. Penina, aparentemente, ela tinha filhos, marido, e ela estava sempre por cima de Ana. Aparentemente, isso dava a ela alguns privilégios. A Bíblia Sagrada nos diz que eles tinham o cuidado de ano em ano e adorar o Senhor. E eles sacrificavam, levavam ofertas, como na cultura judaica todo judeu tinha o costume de fazer. Aquela casa, aquela família constituída por 3 pessoas, Penina, Ana, Eucana e os filhos de Penina, eles tinham o costume de estar sacrificando ao Senhor. Mas dentro daquela casa, dentro daquela família, naquele contexto familiar, tinha alguém que não estava satisfeito. A Bíblia vai nos dizer que Ana,
era uma mulher que tinha um sonho. Ela desejava algo extremamente importante para ela. E a Bíblia vai nos dizer que ela constantemente orava. Ela orava para que o seu sonho pudesse ser realizado. Ela orava para que o milagre acontecesse na vida dela. Aleluia! E a Bíblia diz que a sua competidora, porque começou-se a haver dentro daquela família, daquela casa, um espírito mau, um espírito de competição, de rivalidade. Eucana talvez não tenha atentado para o estado emocional da relação que as duas mulheres dele tinham uma com a outra. Não era uma relação cordial, não era algo comum, porque a Bíblia diz que Penina, ela zombava de Ana, ela ria de Ana, ela tripudiava sobre Ana, porque ela tinha o que Ana não tinha, e o que Ana queria, aleluia, Penina tinha. Ela não tinha filhos por causa de um problema, aleluia, de esterilidade. Ela não gerava, ela não podia ter filhos, e isso amargurava de forma extrema o coração de Ana. A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que isso fazia com que Ana vivesse períodos de extrema amargura. E um dia a Bíblia diz que Eucana questionou a Ana, porque a Bíblia diz, irmãos, que Eucana, ele tinha um sentimento muito maior por Ana do que por Penina, porque a Bíblia diz que daquilo que ele oferecia a Penina, a Ana, ele dava a melhor parte. Aleluia! Ele tentava suprir a necessidade que Ana tinha de um milagre com algumas coisas que lhe estavam no controle. Aleluia! E a Bíblia Sagrada nos diz que o coração de Ana vivia amargurado, o coração de Ana vivia entristecido. Ana, ela chegou a sofrer com a incompreensão até mesmo do sacerdote. Aleluia! Porque a Bíblia diz que quando um dia ela estava orando no templo, ela estava buscando ao Senhor, o sacerdote começou a observar o comportamento de Ana, e ela desejava tanto um milagre, aleluia, que a Bíblia diz que ela já não tinha nem palavras, os seus lábios batiam um no outro, e ela pedindo a Deus um milagre. Ela queria deixar de ser estéril e começar a ter filhos. A Bíblia nos diz então que o sacerdote naqueles dias não compreendeu que o coração amargurado de Ana não tinha nada a ver com bebida alcoólica. Ele achava essa mulher está embriagada, e ele chega a repreender esta mulher. Isso nos traz uma grande lição. Quando você não souber por que uma pessoa está triste e Deus não te falar nada, ajoelhe do lado dela e chore junto com ela. Não fale absolutamente nada se você não tem certeza, se você não sabe a raiz do problema, porque os amigos de Jó, eles só foram úteis a Jó enquanto eles estiveram calados. No momento que eles abriram a boca, eles tornaram o fardo de Jó muito mais pesado do que já era, porque eles começaram a entrar em situações, questionar a lealdade, a fidelidade, aleluia, de Jó para com Deus. Eles chegaram a dizer: tu está assim porque alguma coisa você fez contra o Senhor, aleluia. Mas há uma mensagem de alegria para o nosso coração, porque aquele que tem dentre os seus atributos a onisciência, ele conhece a nossa vida e sabe a respeito de tudo que amargura a nossa alma. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, aleluia,
que Ana, por viver alguns momentos de extrema amargura, aleluia, ser incompreendida pelo seu pastor, que não entendia por que ela vivia tão amargurada, tendo um marido que a amava e supria ela de todas as suas necessidades. Há quem olhe para muita gente e diga: você não precisa de nada, parece que está tudo bem, mas o eterno, todo-poderoso Deus, aquele que sonda o coração, Ele sabe o que verdadeiramente te falta, Ele sabe o porquê de muitas vezes no travesseiro de noite você não tem nem força para levantar da cama para dizer: Deus, ouve-me mais uma vez, aleluia, porque tem muita gente vivendo um período tão difícil que parece que Jesus já não está ouvindo mais, porque muitas vezes pede, então e Deus não levanta nem alguém para dizer assim: continue pedindo, porque a tua oração no tempo certo será respondida. Quanta gente está perdendo ânimo, aleluia, porque está aguardando e não vê nenhum movimento, aleluia, a respeito daquilo que pede. Mas deixa eu trazer uma palavra para o teu coração aqui nesta manhã, aleluia. O Deus que você serve, Ele não vai deixar você na mão. Se você está clamando e pedindo, insista, porque Ele é fiel. O problema é que o tempo é dele. Aleluia. Mas o tema dessa mensagem aqui hoje é Eucana, um matador de milagre. Um matador diz assim: por que está amargurado o teu coração? Era como se ele dissesse: eu te dou tudo que você precisa. Às vezes a prepotência e a arrogância de quem vive com a gente é achar que a nossa vida depende integralmente daquilo que Ele faz. Existem coisas que quem está ao nosso redor não é suficientemente capaz de fazer para suprir. Eucana olha para Ana e diz assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E eu fiquei esperando a resposta de Ana, de dizer na cara daquele arrogante, prepotente: não, você não me é melhor do que 10 filhos, porque os meus filhos são meu sonho, é o milagre que eu quero, é aquilo que a minha alma deseja, anseia. E você não me é melhor do que 10 filhos. Você pode ser uma bênção para a minha vida, mas eu tenho um sonho. E a gente tem dificuldade de entender e compreender, aleluia, que existem coisas que não estão ao nosso controle, e que sonhos de pessoas que convivem junto com a gente não pode ser menosprezado, porque pode não ser importante para mim, mas se for importante para minha esposa, passa a ser importante para mim, e eu não posso menosprezar isso, porque senão eu começo a correr um risco de me transformar em um assassino de sonhos. A mulher pedia um milagre, ela queria uma intervenção divina, porque ela tinha um sonho, ela queria ter um filho, aleluia. E Eucana achava que ele era suficiente para Ana, e não era, de vez em quando eu tenho que ficar atento. Graças a Deus a minha esposa, ela se supre com pouca coisa, mas se eu observar que tem alguma coisa no emocional dela que não está bem, eu já começo a olhar de longe, falo: opa,
Deixa eu orar aqui, porque se o problema for comigo, a gente melhora. Agora, se ela estiver precisando de um milagre, eu vou orar junto. Tem que ser importante para mim. Porque eu costumo dizer para os irmãos que ela não tem porcentagem no meu ministério. Esse negócio de dizer a minha mulher é 50% do meu ministério, não. Eu e ela somos um. Não tem esse negócio de ter porcentagem. A Bíblia diz que eu e ela, nós se constituímos a partir do casamento uma união composta. No hebraico é chave, o termo é uma união composta. Nós viramos uma única pessoa. Então pode não ser importante para mim, mas se for importante para ela, passa a ser para mim também. E eu não posso menosprezar isso. Aleluia. Tem muita gente às vezes olhando para o sonho dos outros e dizendo assim: mas você não precisa disso não. Para que isso? Você não tem necessidade disso não. Não, ó, isso vai te dar problema. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Irmão, muito cuidado para não se transformar num assassino de sonhos. Porque não é importante para mim, que não é importante para os outros. Aleluia. Tem coisa que as pessoas estão buscando de madrugada, estão jejuando, estão fazendo propósitos com Deus, estão fazendo campanhas de oração no particular, porque quer um milagre, precisa de uma bênção. E por mais que aquilo da minha concepção não seja tão importante, se é sonho de alguém, isso precisa ter cuidado. A gente precisa, aleluia, ao invés de se tornar um assassino de projetos, de sonhos, de milagre, aleluia, contribuir para que isso aconteça. Louvado seja Deus, aleluia. Então quando eu e você virmos alguém cujo coração está amargurado e você não sabe por que é, e ainda que essa pessoa revele para você o desejo do coração dela, não menospreze, ore junto com ela, busque junto com ela, ore para que o Senhor tenha misericórdia, para que, se for a vontade de Deus, o projeto se cumpra, o sonho se cumpra, porque o desejo de Deus, irmãos, não é ver os seus filhos mal. Ele disse isso: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Aleluia. Pode não ser importante para você, mas ser importante para quem está do teu lado. Faça disso o teu projeto também. Isso se chama empatia. Comece a sentir o que a pessoa está sentindo. Aleluia. Chore junto com ela. Não faça nenhuma comparação, porque aquilo que muitas vezes pode não ter sido bom para alguém, se for um projeto de Deus para a vida da pessoa, aquilo vai ser bênção. Aleluia. Aleluia. Não permita-se ser um assassino de sonhos, de projetos. Eucana olhou para Ana e disse: eu não te sou melhor do que 10 filhos. É lógico que não. Que se fosse, Ana não estava amargurada, triste, precisando de um milagre. Aleluia. E quem estava do lado precisava estar junto com ela no projeto. Aleluia. Não se permita trabalhar contra o sonho de ninguém. Louvado seja Deus. Não se permita tornar o fardo de uma pessoa duplamente maior. Não se permita. Não se permita, irmãos, não ser uma bênção para a vida das pessoas que estão ao teu redor. Não se permita isso. Você é crente em Jesus. Você é salvo em Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Seja uma bênção para quem está ao teu redor. Eu falo para os irmãos lá em Divinópolis, teve uma irmã que marcou a minha vida. Ela marcou a minha vida. Eu não gosto de relógio. Eu falei isso com o pastor. Ele é apaixonado por relógio, eu não gosto. Parece que eu estou amarrado, preso. Parece que eu estou meio amarrado. Eu uso esse relógio porque foi ela que me deu.
Eu uso esse relógio, deve ter uns 6 anos, mais ou menos. Porque foi ela que me deu. Ela era uma diaconisa na igreja. Mas aquela diaconisa na essência, ela chegava no culto de domingo, ela sentia falta de alguns irmãos. No outro dia, ela ia visitar todos esses irmãos que não veio no culto de domingo. E depois ela me passava o relatório. Ela falava: pastor, fulano não veio por causa disso, que eu não veio por causa disso, que eu não veio por causa disso. Ela levantava lá na frente da minha casa. Eu moro na Magalhães Pinto. Eu moro num prédio que fica de frente de uma padaria. Aquela padaria, o que não vende num dia, eles fazem aquelas sacolas grandes e elas vendem baratinho. É pão de queijo, bolo, pão de sal. Essa irmã, ela levantava meia-noite na casa dela e ela ia lá para frente dessa padaria, passava a noite toda sentada na calçada para comprar aqueles sacos. Aí você pensa assim, ela tinha necessidade de fazer algumas sacolinhas, e ela passava na casa de irmão por irmão que tinha necessidade, tinha menino pequeno, e deixava, ela batia no portão, se o irmão estivesse dormindo, ela deixava a sacolinha de pão pendurada em algum lugar, e a pessoa quando levantava já sabia: a irmã Maria dos Anjos passou por aqui. Ela era uma mulher tão especial, mas o marido dela não era crente, ele era desviado, e daqueles desviados atribulados. E um dia ela chegou lá em casa num domingo com o olho roxo, e ela era uma senhora, e ela tinha mais de 60 anos e bem mais, tinha uns 65 anos. Ela morreu com 70 e pouco. E ela chegou lá em casa num domingo à tarde. E eu estava com algumas pessoas lá em casa, e ela chegou com o olho roxo. Eu olhei e falei: minha irmã, o que foi isso? Ela disse: foi o Tony, pastor. Aí aquele rapazinho que deu trabalho aqui estava lá em casa. Ele disse assim: seu marido bateu na senhora? Ela disse: foi. Ele disse: onde é a casa? Me fala, que eu vou lá. Eu falei: você não vai em lugar nenhum. Aí ela disse: pastor, é só hora. Essa irmã, ela era casada com um camarada tão sistemático que se 11 horas o almoço dele não tivesse na mesa, ele jogava a comida do fogão todinha no terreiro, no quintal. Ele era tão sistemático que os filhos dele não iam na casa dele. Os filhos tudo casados já. Eles não iam, que ele dizia que era muita bagunça, os netos davam muito trabalho, assim, não quero esse povo aqui na minha casa não. Eles não iam, de sistemático que ele era. Essa irmã saía para a escola dominical. Ela dizia assim para mim: pastor, eu vou para a escola dominical, mas 10 horas eu tenho que ir embora, porque 11 horas o almoço todo tem que estar na mesa. Eu dizia: vai em paz, meu irmão. Essas viagens que a gente fazia, que nem fizemos ontem para Pitangui, ela ia, mas quando chegava, ele não deixava ela dormir em casa. No quintal tinha um banheiro. Ela dormia sentada no vaso do banheiro. Uma senhora de 65 anos. E ela nunca deixou de ir. E quando ele abria a porta da casa, porque ele era dessas pessoas que dormia com as galinhas, como diz o pessoal, então acordava muito cedo. Quando ele abria a porta da casa, ela levantava do banheiro no terreiro, corria dentro de casa, fazia o café dele, e o cafezinho dele ficava pronto. E era ela que fazia tudo, nem café. Meia, cueca, calça, camisa e o sapato no chão. Ele só chegava lá e vestia, ele nem abria o guarda-roupa para mexer na roupa. Aí quando algumas irmãs iam conversar com ela, dizia: você é muito bobo, esse homem não vale nada, ele já tinha quebrado dentro do pau. Eu vi irmãs falando isso. Eu vi irmãs meio sanguíneas dizendo assim: se fosse eu, já tinha quebrado dentro do pau. Porque ele era pequenininho, magrinho, isso era galo, né? E a irmã Maria dos Anjos dizia assim: eu sei em quem eu tenho crido. Ela nunca deixou de cuidar dele. E ela viveu. Porque ela nunca deixou de fazer as coisas de Deus por causa dele.
mas nunca deixou de cuidar dele por causa da brutalidade dele. E ela viveu o que a Bíblia diz, que a mulher sábia ganha o marido sem palavras, sem falar nada. Um dia ele ligou para uma das filhas e disse assim: fala para sua mãe que eu quero ir na igreja, mas não diz a ela que foi eu que mandei, porque ele era meio bravo. A menina ligou e disse: mãe, o pai falou que quer ir na igreja, mas disse para não falar para a senhora que foi ele que pediu, então a senhora convida ele aí. Ela olhou para ele e disse: Tony, vamos para a igreja? Ele disse: vou não, se eu quiser eu vou. Foi ele que pediu. Quando foi beirando a hora do culto, ela deixou a roupinha dele pronta, arrumadinha. Disse: Tony, se você quiser ir para a igreja, sua roupa está aqui pronta. Ele disse: tá bom, vou com você. Ele era tão sistemático que ele tinha uma meia guardada. Aquela meia ele tinha usado há 20 anos atrás, no último culto que ele tinha ido, porque ele era desviado. E ele tinha falado com ele mesmo, ele disse: quando eu for para a igreja de volta, eu vou tornar a usar essa meia. E ele colocou a meia. Ele foi para a igreja, reconciliou com Jesus. Ele não era batizado, eu batizei ele. Ela fazia culto nos lares, ele tocava teclado, agora ela tinha um músico que andava com ela para cima e para baixo. Aleluia, ele virou porteiro da igreja. Os filhos dele me ligou e disse: pastor, o que aconteceu com meu pai? Ele agora quer almoço em família todos os domingos. Ele não quer ver a gente longe da casa. Vive as escrituras, não erra o caminho. Aleluia, os dois andaram juntos. Ele virou porteiro da igreja, eu dei a chave da igreja para ele. O culto na época começava às 7 horas, todos os dias, 6 horas ele chegava na igreja, abria a igreja, ligava tudo, passava pano nos bancos, deixava tudo arrumadinho, ficava ali recebendo os meninos. Aleluia, aquele menino meu era amigo íntimo dele, o pessoal sentava junto com ele na porta. Louvado seja Deus, ele virou uma bênção. E a irmã dos anjos parecia a irmã Ana, vivendo a palavra, vivendo aquilo que Deus havia colocado no coração dela. Ela tinha um sonho, aleluia, e aquele que completa, que realiza, que opera, estava pronto para fazer, e ela na brecha fazendo aquilo que ele havia mandado. Aleluia, escuta uma coisa, irmão, o evangelho não é a respeito do que você tem de Deus, é a respeito daquilo que Deus tem de você, até onde você é capaz de ir, o que você é capaz de fazer, o que Deus tem do teu coração. Aleluia, tem muita gente medindo a presença de Deus a respeito daquilo que ele tem de Deus. Não, é a respeito daquilo que Deus tem de você. Ele tem o teu melhor tempo, a prioridade é dele, o melhor do teu coração é para ele, o melhor daquilo que você tem produzido na terra é para ele. Aleluia, então pode esperar, aumentar o celeiro, porque os céus vão se abrir e Deus vai completar a obra, porque ele é fiel. Vamos ficar de pé. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aquele que realiza milagre, ele não deixa ninguém impedir aquilo que ele tem para fazer. Fique na posição, ainda que pessoas não entendam, não compreendam, continue, insista, seja perseverante em buscar o Senhor. Aleluia, não interrompa o teu propósito. Se é importante para a tua vida, Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Aleluia, fecha os teus olhos em nome de Jesus, Senhor Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu queria pedir para você, escolha aí uma pessoa para orar com você, escolha aí uma pessoa para orar com você, escolha, isso, aleluia. A Bíblia diz que é melhor ser dois do que isso,
A Bíblia ensina que um cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Escolha uma pessoa para orar com você. Louvado seja Deus, aleluia. Escolha uma pessoa para orar com você. Você vai orar por ele e ele vai orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Qual é a necessidade da tua alma? Qual é a necessidade do teu coração? Louvado seja Deus. Seja a boca profética para a vida de alguém. Louvado seja Deus nesta manhã, aquele que realiza sonhos, que completa projetos. Ele está presente para dizer para a gente: eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou completar. Ainda que tenha opositores, ainda que tenha barreiras, ainda que se levante gente que não entenda, aleluia, ele me manda te dizer: continue no propósito, porque ele vai completar a obra. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, como anúncia, vai Segue os teus olhos, se atentos permanecem firmes. Os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os ouviu meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel.
leitura da Santa Ceia nesta manhã. Prepare o seu coração em nome de Jesus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, culto maravilhoso, onde nós sentimos a presença do Senhor. Irmãos, sem perda de tempo, 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo do número 23, e alguns versículos vamos estar lendo em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre nós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Graças a Deus. Uma leitura de responsabilidade particular de cada cristão. Se você é batizado nas águas por imersão, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, numa igreja evangélica, tem liberdade de participar. Se você ainda não é batizado, aguarde. Se aconteceu alguma coisa que lhe tirou da comunhão, procure o pastor. Irmãos, existe uma corrente hoje dizendo que a Santa Ceia é do Senhor, todo mundo pode tomar. Eu não tenho nenhuma base bíblica para isso. Agora eu tenho base bíblica para dizer para você em alguns textos que se você tomar, comer e beber indignamente, come e bebe para se condenar, não discernindo o corpo do Senhor. Teve um dia num culto de Santa Ceia lá em Divinópolis, que Deus me deu uma palavra, pastor, isso é muito sério aqui. Lá tinha uns 10 obreiros no altar, e Deus me revelou alguém que estava tendo problemas com pornografia. E eu ministrei sobre o altar. Eu disse: se você não me procurar, você vai cair endemoniado. Como assim, pastor? No altar? No altar. Presbíteros. Passou uma semana, uma irmã me procurou. Disse: pastor, ela e o marido, presbítero da igreja. Pastor, meu marido caiu endemoniado dentro da minha casa. Na verdade, nós dormimos juntos. Eu acordei de madrugada com ele endemoniado. O diabo pegou ele dormindo. Ele caiu da cama e ela estranhou, começou a ver ele falando algumas coisas sem nexo. E ela colocou a mão na cabeça dele, começou a expulsar o demônio na vida dele. Disse assim: o pastor pregou isso lá na igreja essa semana. Nós vamos lá confessar para o pastor o que está acontecendo. Não brinca com coisa séria, irmãos, isso é muito sério. Não quebre comunhão, não brinque com coisa séria. Deus não é Deus de brincadeira. Amém? Amém, meus irmãos? Então, se você está em comunhão com Cristo, se alegre, porque nesta manhã é uma manhã festiva para nós. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu queria pedir, a diaconisa Jéssica instalou alguém para a ceia hoje, para ministrar, para servir, algum diácono, diaconisa.
Diácono Carlos, então o senhor fica aqui, os demais obreiros também. Eu queria que os diáconos também ficassem aqui, mesmo que o Carlos vai estar servindo, todos os diáconos e diaconisas fiquem aqui na nossa lateral, para que vocês sejam servidos também, ok? Todos os diáconos e diaconisas fiquem aqui desse outro lado para a gente ir, todos na lateral assim, ó. Nós vamos descer porque a gente está ministrando a Santa Ceia para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Isso.